Olá, IBBP, chego aí diante de vocês nesse dia, um novo dia que o Senhor nos deu, e a palavra do Senhor é muito clara que Ele nos dá os dias para que nós possamos nos alegrar nele, e mesmo diante de todo o desafio que a gente tem vivido, a gente pode se alegrar no nosso Deus, a gente pode se alegrar nos planos do Senhor para a nossa vida, mesmo que a gente não consiga, com a percepção humana, enxergar toda a situação que estamos vivendo dessa maneira. Então, que deixemos nosso coração diante do Senhor para que Ele possa produzir esse entendimento na nossa vida, no nosso coração. Quero compartilhar com os irmãos o Salmo 42, um texto riquíssimo de alguém que escreve desejoso de não permitir-se não enxergar aquilo que Deus pode fazer na vida do abatido. É um salmo talvez escrito por um dos músicos que trabalhava no templo, e ele diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Nós somos como a corça, que necessita de todo o tempo alimento, água, vitaminas vindas do Senhor. Nós precisamos em todo o tempo nos alimentar de Deus. É interessante que certo autor diz que nós não somos como os camelos, que retém a água para si e podem passar dias no deserto, no calor. O autor desse salmo, ele diz: nós somos como a corça, nós precisamos beber de Deus todos os dias. E é interessante que o original ele traz uma situação que não está aí no texto, mas que diz que no calor suspira a corça pelas correntes das águas. Então, no tempo quente, a corça precisa beber, precisa se alimentar. Esse animal precisa de resistência e de energia vindas da água, de tomar a água. E nós também somos assim, nós precisamos da água que vem de Deus, nós precisamos da água que vem do Senhor, a água viva, que gera em nós fruto, que gera em nós ânimo para continuar na caminhada. Ele continua dizendo: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Ele tem sede de Deus, ele anseia pelo Senhor, e ele se pergunta diante da situação que ele está vivendo. A gente não sabe, o Salmo não prescreve isso para a gente, mas a gente sabe que aquele autor, o autor desse Salmo, ele está vivendo algo terrível, algo que tem trazido o impedimento para que ele celebre a Deus, para que ele chegue diante do Senhor. E a gente sabe do contexto no Antigo Testamento que as pessoas iam ao templo, iam ao tabernáculo celebrar a Deus, prestar culto, prestar ofertas, celebrar ali pelas dádivas dadas por Deus, consagrar suas vidas. E aquele autor ali está angustiado porque ele não consegue fazer isso, alguma coisa o impede de estar na presença do Senhor. E as lágrimas dele têm sido alimento de dia e de noite, e elas são como alguém que em todo tempo diz: olha, onde está o seu Deus? Por que o seu Deus não se manifesta? Por que o seu Deus não faz algo? Por que o seu Deus não realiza algo? E aí ele continua dizendo: olha, eu me lembro dessas coisas, no verso 4. E dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então ele está dizendo: olha, eu celebrava a Deus, eu levava outras pessoas para celebrar a Deus comigo, eu levava outras pessoas a reconhecer Deus como o único Senhor, havia gritos de alegria, de adoração, cantos, e aquilo era tão tremendo. E ele diz: Senhor, quando eu vou voltar a fazer isso? Porque está abatida a minha alma, e eu me lembro dessas coisas, e isso me traz tanta tristeza. E aí no verso 5 ele vai dizer: porque está abatida a minha alma? Por que você está agitada? Por que você está pensando nessas coisas, que jamais você vai voltar a celebrar o Senhor, que não há motivos mais? Porque você permite que as suas lágrimas sejam testemunhas de mentiras e acusações para o seu coração, para que, pensando que Deus não vai mais fazer algo por você. Não se lembre disso, não se lembre mais disso. Por que você está abatido? Por que você está perturbado dentro de você, dentro de mim? Ele diz, o autor desse salmo. E ele fala assim, olha, num diálogo com ele mesmo, ele e as suas intenções, o seu coração, os seus sentimentos, ele fala: olha, espera em Deus. Para. Não deixe o seu coração angustiado. Não fica se perguntando onde está o seu Deus. Apenas espere em Deus. Pois ainda o louvarei, ainda o exaltarei, ainda o celebrarei, pois ele é meu auxílio e Deus meu. Então, meus irmãos,
Eu vou parar aqui no verso 5. Algo tremendo nós podemos extrair desse salmo. Nós somos como a corça que necessitamos da presença de Deus na nossa vida todo o tempo. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco todo o tempo. Nós precisamos que Ele seja o nosso lugar de alimento todo o tempo. E mesmo que as situações difíceis nos impeçam de estarmos juntos, congregando como irmãos na comunidade do Senhor Jesus, que é a igreja, mesmo que nós estejamos distantes, mas ainda somos igreja, somos o corpo de Cristo espalhado nos nossos lares e onde estamos agora nesse tempo, nós não precisamos deixar que o nosso coração se abata, nós não precisamos deixar que essas situações e as lágrimas que toda essa situação desse vírus possa estar gerando na nossa sociedade nos façam não mais nos lembrar que Deus é um Deus soberano e poderoso. Não permitamos que as lágrimas venham como testemunho de um Deus que não é fiel. Pelo contrário, que em nós, em nosso coração, haja a certeza de que Deus é um Deus que age em todo o tempo. Então, quando você se perguntar por que está abatida a minha alma, por que você está perturbado, pare, reflita e se lembre de quem é o seu Deus, de quem é o nosso Deus, do que Ele faz, espera nele e tenha certeza que dos lábios dos filhos de Deus sempre brotará uma canção de adoração, de louvor, de júbilo para aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Que a gente não se esqueça disso, meu irmão. Que você não se esqueça que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e Ele está cuidando de cada um de nós. Que Deus te abençoe grandemente. A minha oração é para que a igreja de Jesus se desperte nesse tempo, se volte para o seu Deus e se comprometa fielmente cada vez mais com o nosso Pai. Um grande abraço, que Deus te abençoe.